Vamos ao nosso quadro, o assunto é... Pois bem, estou recebendo aqui a vereadora Sofia Andrade, do PL. Vereadora, muito boa tarde, seja bem-vinda. Primeira vez, inclusive, que eu tenho a oportunidade de conversar com a senhora. Verdade. Boa tarde a todos, aos telespectadores. E é um prazer, para mim é a realização de um sonho, né? Porque a gente assiste em casa, está ali fazendo o almoço, às vezes sentado almoçando com a família e hoje estar aqui para mim é um prazer tremendo. Perfeito, que ótimo. Fico lisonjeado, agradeço. É claro que a conversa não é só comigo, é principalmente com o seu eleitor, com o público do estado de Rondônia, que precisa conhecer, evidentemente, o representante em ambas as esferas, né? Por todos os ângulos. Extrema-direita? Não. Eu vejo assim, essa taxação de extrema-direita, hoje no Brasil, basta você defender, né, que o pai e a mãe devem cuidar do filho, basta... Já é radicalismo, né? Já virou radicalismo. Basta você defender que a criança, o adolescente, o jovem dentro da escola devem respeitar os professores, basta você defender que bandido deve ir para a cadeia e cumprir uma pena sem saidinhas, que você é taxado de radicalista. É triste, mas essa é a realidade. Eu comecei com essa pergunta até porque a gente sabe que uma das características da vereadora é justamente ter um posicionamento muito firme acerca das ideologias que a vereadora acredita. Sim. E aí, muito provavelmente, tem pontos que acaba comungando com pensamentos de esquerda também, desde que o pensamento da esquerda seja o adequado, porque a esquerda ela não é 100% contraditória aos rumos a serem seguidos. E aí eu pontuo isso, vereadora, porque eu acho que essa polarização está deixando o meio político, muito político partidário, muito cansativo. Eu acho que é desnecessário. Acho que o debate de ideias é que precisam ser colocados em prática, não lado A ou B, mas sim a razão. Qual é a razão que nós temos? Eu acho que ambos os pensamentos, em alguns momentos, têm alguma razão, porque senão não teríamos tanta gente seguindo tanta gente. Qual é a pauta que elegeu a vereadora? A pauta que nos elegeu foi justamente essa, né? De nós lutarmos para que os pais possam educar os seus filhos, para que dentro das escolas seja um ambiente seguro para que as nossas crianças estejam lá realmente aprendendo conteúdo didático e não conteúdo que deve ser ensinado em casa, como viés político-ideológico, viés religioso. Isso se ensina em casa. A segurança pública também foi uma pauta muito firme que nós batemos durante a nossa eleição e a gente sabe que é hoje um dos maiores gargalos, se não o maior gargalo hoje da sociedade porto-velhense, a segurança pública. E com essa pauta nós conseguimos chegar aí como a 8ª mais votada nessa eleição. A senhora é o primeiro mandato político? Primeiro mandato. Primeiro mandato. Qual a diferença que a senhora vem sentindo nesse curto espaço de tempo, que está iniciando ainda, né? A senhora foi eleita agora na última eleição, tomou posse dia 1º, e dentre os anseios, né, e as propostas e os debates, a prática é uma outra história. Sim. Aí você entra num campo que é preciso debater com 24, são 24 vereadores? Somos 23. 23, perdão, eram 21, eram 21. Subiu para 23 vereadores, além de secretários, prefeito e, por que não, deputado, governador, presidente. Acho que esse debate ele precisa ser muito constante. Claro. E a prática ela é muito mais morosa do que aquilo que a gente visualiza. Quais são as principais dificuldades que a senhora tem encontrado nesses primeiros momentos? O que já foi possível ser feito e o que a senhora acredita que pode entregar de acordo com o que foi proposto? Bom, primeiro a gente consegue pautar alguns projetos de lei, né, mas de forma maior. Por exemplo, eu tenho um sonho que é ver a escola cívico-militar ao nível municipal aqui dentro da nossa capital, Porto Velho, né, e que isso seja um exemplo para as demais cidades do estado de Rondônia. E esse é um projeto que... Mas não temos nenhuma municipal com modelo cívico-militar? Ainda não. Em Rondônia, aqui não. No estado não, mas no Brasil já existem exemplos, né? Apresentei o anteprojeto para o prefeito Léo Moraes, foi um anteprojeto que ele ficou muito feliz de receber. A prefeitura está fazendo um estudo sobre a viabilidade e, sendo algo concreto, aceitável pela gestão municipal, não é algo que fica pronto de imediato. Então, o nosso desejo enquanto cidadão, enquanto político, é poder entregar algo de imediato, mas é um projeto, demanda tempo, tem que ser feito um estudo, tem que ter um orçamento. Então, se a gente vai ver, aí ver daqui 1 ano e meio, 2 anos, como a Guarda Municipal armada. A Guarda Municipal era uma das minhas propostas de campanha. Eu apresentei um anteprojeto para o prefeito, assim, no início do ano, no início do mandato, apresentei um anteprojeto
E a gente sabe que, apesar da boa vontade, também ser uma pauta do prefeito, né, a gente sabe que o projeto, a construção, o concurso público, a estruturação leva 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, até a gente andar nas ruas e ver realmente ali a Guarda Municipal presente no município. Então, assim, a burocracia da coisa pública, a morosidade da coisa pública para acontecer, às vezes deixa a gente um pouco, né, mais, poxa, eu queria tanto que pudesse estar agora. Tem uma ponte aqui dentro... Mas tem que começar a debater sobre, Exato. Né? Tem uma ponte dentro do bairro Nova Esperança, por exemplo, que é uma rua que foi feito um asfalto de lá, foi feito o asfalto de cá e faltou a ponte no meio. Ligando nada a lugar nenhum. Nada a lugar nenhum. E assim, morador ali, tinha uma adolescente cadeirante, a família teve que se mudar porque o menino tinha que ir para a escola e não tinha condição de passar em cima de uma pinguela. Asfalto bonitinho, mas chega para a travessia, chega ali, não tem é um buraco inviável. E esse tipo de coisa a gente já consegue chegar na prefeitura, entrar no planejamento. Já estive na CEMUSB, estive na CEMOB, estou indo lá com o secretário agora há pouco para poder a gente já ver a possibilidade dessa obra, que são coisas menores, né, que demandam menor orçamento, que consegue ser feito com maior agilidade. Mas o nosso desejo do nosso coração era que tudo fosse realizado de imediato e entregar a resposta que a sociedade merece. Vereadora, a senhora foi eleita com esse discurso firme, né, tem se posicionado. O pouco que eu acompanho, que a gente tem muita demanda também, mas muito parecido com o mesmo ideal na condição de candidata, agora eleita, continua se posicionando. Isso, acredita que pode prejudicar os anseios que a senhora tem porque a gente precisa do diálogo. Sim. A postura, às vezes, pode interferir nessas condições de avanços das pautas propostas pela senhora. Como é que a senhora tem sentido os colegas dentro da Câmara acerca dessa questão? Hoje eu sou muito grata a Deus, né, pela forma com que as nossas bandeiras, com que as nossas pautas, nossos projetos são recebidos dentro da Câmara Municipal. Eu nunca tive nenhum problema ou nenhuma dificuldade em levar as nossas bandeiras dentro da Câmara Municipal de Porto Velho. As nossas bandeiras são muito bem aceitas, o nosso diálogo com os colegas vereadores é muito bom, né? A gente foi eleito 23, eu sempre falo para o meu eleitor, olha, vocês têm que entender que fomos eleitos 23 vereadores, eu preciso dialogar com todos os vereadores para que a gente possa pautar os nossos projetos e ter eles aprovados. Inclusive, os nossos 2 projetos de leis aprovados foi por unanimidade de plenário. Então, assim, o nosso diálogo é muito bom, tanto com os secretários da prefeitura, às vezes um secretário ou outro que tenha, além do seu princípio ideológico, divergências ideológicas, mas no âmbito administrativo, político, sem problema algum, tendo os pedidos da sociedade atendido, o que a pessoa tem de intenção ideológica na vida dela, isso não tem que interferir no atendimento à sociedade, que é o que importa. Vereadora, é verdade que a gente precisa de um projeto que normatize, que proíba a realização de algo que promova um crime, que promova... Sim. Que país é esse, vereadora? Eu queria só falar sobre essa lei. Me chamou a atenção aqui, ó. A senhora está propondo uma lei... Já propôs, foi aprovada. Que proíbe a realização de eventos que promovam o crime organizado e a violência. Isso. É um absurdo isso. Infelizmente, Honorato, a gente vive uma guerra cultural no Brasil. E muitas das vezes as pessoas acham que combater o crime é apenas o policial na rua, aí o bandido vai preso, daqui a pouco o bandido está na rua. A gente sabe a impunidade tremenda que temos no Brasil hoje. Então, nós precisamos combater na raiz, e a raiz é cultural. Você precisa combater a romantização da criminalidade, você precisa combater que o recurso público esteja financiando eventos que façam apologia às drogas, que façam apologia à depedração do ser mulher, né? Que você vê eventos hoje onde a mulher é exposta simplesmente como um símbolo sexual, como um pedaço de carne, e isso virando rotina, e jovens cada vez mais jovens tendo filho, muitas vezes sem pai, criando uma família sem nenhuma estrutura e trazendo para a sociedade uma sociedade como a gente vem vendo cada dia mais, né? Uma sociedade sem estrutura, sem cultura, muitas das vezes, jovens entrando no mundo do crime, meninas novas tendo filhos sem pai, ou às vezes engravidando de criminosos, de faccionados. Então, assim, nós precisamos combater na cultura, em especial para que o erário não esteja financiando, para que o seu imposto não financie o crime organizado. Intolerância religiosa é um problema que a gente enfrenta regionalmente também?
Eu acho que todo o Brasil nós temos um histórico, infelizmente, de imposições, né? Então, o nosso projeto, que foi manchete em alguns sensacionalistas pautando sobre intolerância, na realidade é totalmente o contrário. É o respeito à sua religião. Se nós tivermos uma sala de aula onde tenha 30 alunos, 29 alunos professem uma fé e um aluno tenha na sua família, no seu seio familiar, uma outra fé, aquele aluno tem que ser respeitado. Ele não deve passar por um constrangimento de ter dentro da sala de aula um evento onde diga que a sua fé é errada e que a fé do outro é correta. Então, nosso projeto de lei é para que os pais autorizem de forma prévia o filho participar ou não, desde que a família se sinta confortável, independente de qual seja a sua religião e a fé que você professa na sua casa. Mas você tem que ser respeitado e você tem que ter a certeza de que o seu filho está num ambiente seguro, de que você dentro da sua casa, você não ensine algo para o seu filho, e quando o seu filho, que está na idade de criar a sua personalidade, de ter as suas convicções criadas do que é o certo, do que é o errado, como ele se porta como cidadão, qual ideologia política ou religião que ele vai seguir, de repente seu filho vai para a escola e lá começam a colocar na cabeça dele coisa que a sua família não concorda. Seria para garantir a garantia que já temos, porque que deveríamos... a liberdade exatamente. já tem uma garantia de liberdade, mas infelizmente há doutrinas. Muitas das vezes. Dentro, inclusive, de ambientes que não deveria ser debatido. O ambiente escolar é para trabalhar o aculturamento de acordo com, inclusive, a nossa gramática está dentro da Constituição, tem que seguir Perfeito. Exatamente aquilo que se aplica e está ali. Seria uma forma de deixar esses debates extra-sala de aula e a autonomia dos pais acerca daquilo que é ou não de interesse da família, de acordo com a criação, e é independente da religião? Exatamente. É uma liberdade que se preza com essa proposta. Tanto que foi uma proposta, mais uma vez, votada e aprovada de forma unânime dentro da Câmara dos Vereadores. Perfeito. Eu vou ter que encerrar isso, eu me perdi aqui. Infelizmente, vereador, o tempo já acabou, mas antes eu queria falar sobre... não dá para não fazer um paralelo, embora Sim. a senhora tenha terminado de participar de uma eleição, já teve outras experiências também, mas já começa a eleição de 2026. E é muito óbvio que os diálogos já se iniciaram. Ontem nós tivemos em Brasília, inclusive, vou tratar como um termo muito coloquial, um empoderamento de uma sigla que acaba tendo uma predominância de representatividade, que é a União Brasil e o PP. Isso. A senhora é do PL, um dos partidos mais fortes do país, agora acaba perdendo para essa federação. Como é que a senhora está visualizando esses próximos momentos eleitorais? A senhora já teve experiência como candidata a deputada federal. Isso, 2022. Embora a senhora está atuando, está começando o seu trabalho na condição de vereadora, tem algumas projeções também nesse sentido, vereadora? O momento do trabalho de vereador demanda muito tempo, muita dedicação, muita seriedade. Mas 2026 está bem aí, certamente nós temos um projeto Porto Velho, Rondônia, o projeto Brasil, e é trabalhar pela nossa sociedade. Se 2026 o partido nos incumbir a missão, o nosso eleitorado nos incumbir a missão, estamos prontos. Perfeito. Eu quero agradecer a sua vinda aqui, vereadora. Que pena que o tempo foi tão curtinho, né? Tem muita coisa para a gente comentar aqui sobre a atuação da vereadora, mas o espaço está aberto. Quando quiser voltar, fique à vontade. Só dizer toque, toque, é a vereadora Sofia, pode entrar. Eu que agradeço a Band, agradeço o convite, agradeço a entrevista, né? E quero convidar você, cidadão rondoniense, porto-velhense, a conhecer mais o nosso trabalho, entrar nas nossas redes sociais. Se você tem um projeto que você gostaria de ver pautado dentro da Câmara de Vereadores, nos procure sofiandrade.ro ou então no nosso WhatsApp, que é o meu número pessoal, 99370 1130. Você pode estar indo no gabinete, a gente senta com o jurídico, pensa o projeto e o mandato é para o povo e com o povo. Obrigada. Vereadora Sofia Andrade, do PL, falando um pouquinho sobre a sua atuação na condição de vereadora aqui da capital do estado e perspectivas também para o próximo pleito eleitoral. Aqui na tela da Band, gerado da capital do estúdio Rita Furtado, o programa Band Cidade até 1h30 da tarde.